Ainda de pé, vamos receber o nosso pastor Fábio. Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Amém. Como é bom estar nesse lugar e como é bom poder experimentar da graça do Senhor sendo transbordante nessa noite. Eu quero aproveitar que você está em pé. Atenção, alojamento. O chefe chegou. Não, aqui não tem isso não. Ele manda mais que eu. Eu quero então aproveitar o ensejo e agradecer a honra, a oportunidade e a loucura do pastor Moisés. Obrigado, companheiro, pelo carinho. E a igreja que tão amavelmente tem nos recebido. E aproveitando que você está em pé, eu quero fazer menção do texto, porque uma das premissas muito importantes é nós sermos fiéis ao texto. Todavia, eu quero que você acompanhe comigo a leitura. Isso. E eu quero também fazer menção do verso anterior, filho, 18. Isso, 18 e 19. Diz assim o texto sagrado. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para o mesmo fim, vigiando com toda perseverança e súplica para com todos os santos. E agora o verso 19. E por mim, para que me seja dada a palavra do abrir da minha boca, para que com intrepidez eu possa fazer conhecido o Evangelho e tornar conhecido também o ministério deste Evangelho. O senhor pode tomar assento, irmãos. Irmãos, é sempre um desafio estar nesta casa, ainda mais pregar, né, diante do pastor Moisés, de uma igreja tão seleta, mas eu louvo a Deus por esse privilégio e engrandecer a Deus por esta honra que podemos ter de debruçarmos sobre a palavra de Deus. A temática deste ano é uma temática, se não das mais brilhantes, mas certamente das mais impactantes de toda a estrutura que rege o cristianismo. Nós estamos vendo que o apóstolo Paulo ele vai debruçar-se em pelo menos 3 tripés muito interessantes. O primeiro deles é a questão da perseverança. O segundo, da graça. E o terceiro, da fé. E hoje nós vamos debruçar um pouco sobre este contexto, falar sobre a fundamentação da fé, mas eu quero fazer um recorte a partir da Reforma Protestante. Já é sabido dos irmãos que, apenas a guisa de introdução, o contexto histórico dessa epístola ela é muito singular. Esta é uma das cartas que o apóstolo Paulo, e me parece que ele se vangloria da sua situação de ser um escravo de Cristo e de ser um prisioneiro da graça. Parece que Paulo ele não faz diferença da eficácia da sua pregação quando estava liberto e agora aprisionado. Esta epístola de Éfeso me chama a atenção também, irmãos, pela sua peculiaridade e pela amplitude do contexto sociopolítico, econômico, cultural e religioso desta cidade. Nós sabemos que Éfeso era uma das 3 maiores províncias da Ásia Menor. E quando eu falo 3 maiores províncias, era de importância econômica. O segundo maior porto da época, em termos de negociações, só perdendo para Corinto. Mas o contexto que me chama a atenção é de que Éfeso estava emaranhada em algumas situações que, se nós fizéssemos um recorte para a nossa contemporaneidade, talvez estivéssemos falando da igreja em Nilópolis, da igreja do Rio de Janeiro, da igreja do Brasil. Que quando olhamos para o contexto de Éfeso, era uma igreja que estava ladeada de hipocrisia quanto às suas lideranças. E eu falo lideranças do Estado. O Império Romano estava de maneira avassaladora, não só impulsionando
as diretrizes necessárias para uma vida desregrada, fora do contexto evangélico, se assim podemos dizer, mas também emaranhada na promiscuidade e na leviandade sexual. Haja vista que nós fomos olhar com carinho, nós vamos perceber que a principal divindade dessa cidade era Diana, uma deusa que recorrentemente fazia-se valer de aproximadamente 1.000 a 1.200 sacerdotisas que serviam não só nos templos, mas também na cidade. E quando olhamos para esse contexto, nós vemos que havia uma autossuficiência extremamente impactante nesta cidade. E uma das dificuldades que Paulo vai enfrentar é saber, receber, na verdade, informações sobre como essa cidade está vivendo. Paulo agora, de maneira muito enfática, ele escreve minuciosamente essa carta. Esta é a última perícope, a última parte da epístola, o capítulo 6. E Paulo faz uma aplicabilidade muito interessante, porque ele trata do contexto familiar, ele trata do contexto do fortalecimento do cristão, com a famosa armadura e o texto de Efésios 6 que a gente conhece de cor. E ele termina agora com uma ênfase na fé. E eu queria agora passear com você para um outro tema em que eu quero fundamentar esse sermão. Eu sei que eu tenho até as 9h45. Só eu, vocês podem ir embora, mas eu fico. Mas eu queria fundamentar-me também em outro texto que você conhece de cor. Não precisa abrir, eu quero só citar com você. Que está lá em Romanos. Este mesmo apóstolo agora. Ele vai escrever no capítulo 1, verso 17, que é o texto que vai ser considerado o texto mártir da reforma. Porque o evangelho é revelado de fé em fé. A justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá da fé. E é justamente esse contexto, irmãos, que vai permear os 5 principais tópicos da reforma protestante. Saímos agora de um contexto do século I, da era cristã, e agora fazemos uma viagem de praticamente 16 séculos. É bem verdade que nesses 16 séculos, o cristianismo ele vai crescer, ele vai se alicerçar. A igreja, quando começa a ser capitaneada e chefiada pelo romanismo, perderá toda a sua estrutura de fé, perderá toda a sua estrutura dogmática, perderá toda a sua estrutura doutrinária, ficando apenas alguns remanescentes, e são esses remanescentes que surgirão a partir do século XI, com os chamados pré-reformadores, até que o estupim, no século XVI, não tem mais como andar entre o santo e o profano. Os remanescentes, assim como nós hoje, que temos lutado em um mundo perverso, em um mundo sem as diretrizes básicas da Bíblia Sagrada, nós ainda estamos aqui pregando o evangelho da graça de Deus. Por quê? Porque fiéis ainda permaneceram na palavra do Senhor. E desses 5 solas, irmãos, que você conhece bem, somente Cristo, somente a graça, somente a Escritura, somente a Deus glória, restou-nos falar nessa noite de sola fides, ou somente a fé. Inegavelmente este sola, ou esta característica, irmãos, foi um dos parâmetros incontestáveis da doutrinação, ou da retomada da doutrinação cristã, da teologia reformada da qual nós somos oriundos. Hoje, embora com vertente pentecostal, mas hoje nós temos base nessa reforma protestante, que vai fazer um claro distanciamento entre a teologia romanista, que veio tendo grande ênfase em toda a Idade Média e agora é rompida, para um retorno à igreja primitiva, para um retorno à
teologia que os apóstolos pregavam. E essa teologia agora, ela vai ser voltada justamente para esses 3 pilares: perseverança, graça e fé. E é nesse momento, irmãos, por causa das incoerências e por causa das instabilidades da pregação que estava sendo feita a partir do século XII, que começa a vir nos reformadores. E hoje nós estamos aqui para fundamentar isso. E eu queria começar a falar com vocês, irmãos, a respeito de 3 aspectos importantes da fé. O texto que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele vem trazendo algumas características de aperfeiçoamento para que nós estejamos firmes. Quando ele fala das armaduras, ele fala de uma proteção não só física, mas principalmente espiritual. Nós sabemos que a tipologia dessas armaduras não são de fato para uma guerra humana, uma estrutura beligerante, mas sim para uma proteção espiritual, porque toda a conotação e toda a simbologia do capítulo 6 de Éfeso vem de forma espiritual. Precisamos de estar guardados em Cristo, guardados nele, para não sermos titubeantes em nossa adoração. E a primeira característica que eu quero vos trazer a respeito deste tema: o justo viverá da fé. Uma fé que precisa nos tornar firmes ou nos permanecer firmes. É que a fé, ela não se adquire por meritocracia. E eu queria que você viesse comigo a alguns entendimentos com relação a isso. Por mais que nós busquemos diligência na nossa vida cristã, por mais que nós busquemos fugir da aparência do mal, por mais que nós busquemos avivamentos, que muitas vezes não tem nada de vida, mas buscamos a si mesmo, por mais que muitas vezes nós debrucemos sobre a santificação, muitas vezes nós buscamos avivamento que vão nos tornar mais vivos perante os homens, mas talvez afastado de Deus. Talvez nós vivamos uma santidade que nos faça tornar em evidência diante dos homens, mas não na presença de Deus. Porque a fé, irmãos, como dom, ela não se adquire por meritocracia. Sabemos que esta mesma fé, que é o dom, ela fortaleceu os reformadores. E justamente fortaleceu porque eles perceberam que dentro do contexto da igreja em que eles estavam inseridos. E aí eu quero trazer também para uma comparação contemporânea para o nosso momento atual. Eles começaram a divergir do conceito soteriológico, do conceito de salvação. Eles começaram a entender que a salvação era algo que eles podiam conquistar com as suas próprias atitudes, mesmo que vivendo doutrinariamente fora dos padrões bíblicos. Eles entendiam que a salvação era uma conquista, e por isso, uma vez que conquistassem, jamais poderiam perder. O outro equívoco que era muito comum na Idade Média é que a teoria que Deus, ele não se preocupava com os flagelos da minha carne, porque a carne era pecadora. Deus se preocupava justamente com a minha alma, e independentemente do que eu fizesse com o meu corpo, se a minha alma estivesse ligada com Deus, estava tudo certo. E aí eu não consigo ver onde está a similitude disso, porque ou você está totalmente entregue a Deus, ou você está completamente afastado dele. Não há divisibilidade, irmãos, entre aquilo que penso e aquilo que faço. Não há divisibilidade entre aquilo que eu falo e da forma como falo com aquilo que de fato é o meu conteúdo. Eles afirmavam que a salvação poderia ser adquirida por obras. Quantas pessoas hoje, irmãos, estão trocando a sua fé por ações? Isso dentro e fora de igrejas contemporâneas. Muitas pessoas buscavam méritos pessoais. E um outro engano muito forte é que eles estavam
vivendo o evangelho tão superficial, que eles entendiam uma sinergia entre a salvação e a conquista, a salvação dada por Deus e a conquista dada do homem. Essa sinergia fazia com que houvesse algo em nós, para que os irmãos possam entender o contexto da Idade Média. Eu precisava ver, eu precisava sentir, eu precisava fazer algo tão especial que pudesse mudar o conceito de Deus a meu respeito. A sinergia é justamente a cooperação mútua entre a nossa condição humana e a soberania de Deus, sem a qual nós não poderíamos ter nenhum acesso se não fôssemos pelo menos pequenos deuses. E isso, na verdade, era também fruto das grandes divergências ou grandes misturas que vão acontecer entre o cristianismo e o paganismo da época. Hoje nós poderíamos classificar isso como sincretismo religioso, ou, de maneira mais pesada, um ecumenismo religioso. E eu confesso que, dentre essas duas características, eu classifico como mais perigoso o ecumenismo religioso. Porque nós vivemos hoje, certamente, um sincretismo que está sendo pregado até mesmo em igrejas tidas evangélicas. E o sincretismo religioso é quando nós temos vários segmentos religiosos em conjunto fazendo alguma obra específica. Como, por exemplo, nós podemos ter aí uma ação social em que não terá um cunho evangelístico, mas terá um cunho de sociologia. E aí você traz uma igreja evangélica, você traz uma igreja não evangélica, você traz movimentos não são cristãos, e aí você faz aquele grande mutirão, aquela grande ação social. Isso é sincretismo religioso. Ou seja, você tem vários segmentos religiosos em uma ação em comum da sociedade, o que é perigoso. Mas o ecumenismo religioso, irmãos, ele tem adentrado em muitas igrejas e tem tornado-se nocivo à fé cristã. E só para você ter uma ideia do que seria esse ecumenismo religioso. É só um exemplo, irmãos, em nome de Jesus, por favor. Hoje eu estou aqui pregando a palavra de Deus. Mas de repente me antecedesse aqui um pai de santo que viesse cantar um hino. E de repente um outro segmento de uma outra denominação dirigisse o culto. Ou seja, o ecumenismo religioso é quando você tem vários segmentos diferentes em um momento cultico. E eu não sei a qual Deus estaríamos adorando. E me parece, irmãos, que muitas vezes, pela necessidade de ter uma fé meritória, nós imperceptivelmente podemos estar coadunando com esse tipo de pensamento. A palavra de Deus diz, irmãos, que nós não podemos cochear em dois pensamentos. Não há como servir a dois senhores. Não há como estar em cima do muro. Como eu costumo dizer, irmão, o crente que está em cima do muro, ele já está perdido e não sabe, porque o muro pertence a Satanás. Nós precisamos entender isso. Mas por causa desse contexto, irmãos, a igreja reformada, a igreja cristã, que agora tem o retorno à pregação dos apóstolos, ela vai entender que a fé é o único método que Deus nos apresenta para alcançarmos da salvação. E esta é concedida graciosamente. Irmãos, nós a recebemos por graça. Não existe mérito em nós. O nosso mérito é não ter mérito. Por quê? Porque a graça nos alcançou e a misericórdia são a causa de não sermos consumidos. Todavia, irmãos, ainda muitos embates aconteceram. Porque muitos homens, muitos ministros, muitos líderes perderam a capacidade de fazer uma verdadeira apologia das Sagradas Escrituras. Ou seja, pela falta de conhecimento,
e pelo desligamento, por esse esmorecer da fé, por esta falta de firmeza, eles não mais conheciam as Escrituras e nem o Deus das Escrituras, uma vez mais se afastaram da graça de Deus. Então a fé, irmãos, ela não pode ser adquirida por meritocracia. Recebemos por graça, e não há nada em nós, por mais santo que pensemos ser, por mais dedicados que precisemos ser, por mais vigilante que precisamos ser, precisamos ter a plena convicção de que nada temos de valor para a moeda de troca com o Senhor. Mas o nosso Senhor é tão maravilhoso que Ele requer de Deus reciprocidade. E eu costumo sempre dizer, irmãos, em algumas mensagens, e vou repetir, que num dos grandes testemunhos de um grande pregador hoje, ele contando o seu testemunho, ele vai perguntar em suas orações o que ele poderia entregar ou dar a Deus pela sua salvação. E ele conta o seu testemunho que ele fica alguns dias atribulado com aquilo. E ele fala, eu preciso retribuir a Jesus por tamanha salvação. E o que eu vou fazer? Meus bens eu já não tenho muitas coisas, eu já abri mão de tudo, o que eu preciso fazer? E numa determinada manhã, ele ao levantar-se, ele ouve o Espírito Santo falar para ele a palavra reciprocidade. Não sei se você já ouviu esse testemunho, mas é importante eu falar sobre isso hoje. E ele perguntou à sua esposa se ela tinha dito alguma coisa, ela falou que não. E ele, durante a manhã, ele ouve aquela palavra de Deus, reciprocidade. E durante todo aquele dia, ele ouve, em alguns momentos do dia, a palavra reciprocidade. Ele dorme à noite e de manhã, ele se levanta e ao olhar ao espelho, ele fala, o que significa essa reciprocidade? E aí ele ouve um louvor dizendo que Cristo havia se entregado por ele. E aí ele entendeu, irmãos, aquela palavra reciprocidade. E aí eu trago isso como base para a minha vida também, gostaria que você guardasse isso hoje. Se Deus, em Cristo, se deu por nós, se Cristo deu a vida dele por nós, o mínimo que nós precisamos ter é reciprocidade. Temos que dar a nossa vida para ele. E é isso o contexto de fé. Porque a fé, no contexto do pistis, do seu original, da escritura grega, não trata somente de dom, mas trata de fidelidade incondicional. Fé. Sola fides. Somente a fé é capaz de nos fazer entender de que não há meritocracia em nós. Segunda característica, irmãos, eu preciso caminhar para o final. Segunda característica, irmãos, da fundamentação da fé, é de que a fé não é um exercício de confissão positiva. Irmãos, eu fico muito preocupado quando eu vejo alguns ciclos denominacionais ou algumas igrejas que trabalham muito mais com lavagem cerebral e uma incompatibilidade com a verdadeira, santa, única e majestosa vontade de Deus. O exercício da fé, irmãos, não é a pura audácia de determinar alguma coisa no âmbito terrestre e fazer com que ela se materialize espiritualmente, se é que isso é possível. Não podemos exercer a nossa fé apenas como a autoridade sacerdotal. O que tem de sacerdotes aí, irmãos, determinando, decretando, fazendo coisas que Deus não tem ordenado fazer. Verificamos que em diversos âmbitos religiosos, isso tem sido uma prática comum. Algumas igrejas até decidem ousadamente pregar um cristianismo sem Cristo. E estão trazendo essas incoerências
para os púlpitos da igreja, para as lições dominicais, para os departamentos da sua igreja, onde a fé está sendo esvaziada do seu real significado. Vivenciamos hoje um exercício de confissão positiva, onde a sã doutrina está sendo mudada. As doutrinas agora não são mais sustentadas pelo Evangelho de Cristo, mas estão sendo modeladas pelos vários segmentos confessionais ou doutrinários, que muitas vezes não conhecem, nunca conheceram e não se esforçam em conhecer as Escrituras. Esse ensino que foge das Escrituras Sagradas, irmãos, ele precisa ser rejeitado por nós. Mas aí uma coisa interessante: nós, enquanto igreja, como é que rejeitaremos aquilo que não conhecemos? Nós, enquanto igreja, como é que vamos buscar conhecimento se estamos em algumas situações, não é o nosso caso, graças a Deus por isso, mas buscando referências onde não se há nenhuma referência? Existem muitas controvérsias que estão sendo jogadas como doutrina da igreja. Fundamentos teologais que não tem nada de santidade. E aí eu costumo sempre dizer, irmãos, que o maior perigo da igreja de hoje é adquirir muito conhecimento, mas sem debruçar-se em sabedoria. Nós hoje queremos conhecer muito, e é bom. Nós hoje queremos diversidades de confissões, e isso é bom. Mas muitas vezes, esse muito conhecer, em vez de nos aproximar da verdadeira sabedoria, está nos afastando e está nos tornando crentes, no mínimo, audaciosos, autossuficientes, prepotentes, egocentristas e sem nada de Deus. Porque estamos conhecendo muito, mas tendo pouquíssima sabedoria ou nenhuma sabedoria. E quando olhamos para o contexto da reforma, onde o estupim para muitos, e eu como historiador, às vezes tenho que fazer alguns ajustes, não foi a questão das indulgências. Embora tenha sido um dos motivos pelos quais Martim Lutero afixou na Catedral de Wittenberg as 95 teses contra o papado e contra a igreja, não foi o estupim as indulgências. O estupim foi justamente a desapropriação da fé no contexto doutrinário da igreja. Irmãos, quando nós queremos apenas fazer um exercício da fé como crença, nós nos afastamos do verdadeiro fundamento. A fé não é só crer, a fé é fidelidade incondicional. Porque não basta nós crermos, porque existem muitos crentes que estão fadados ao inferno porque somente creem. Existem muitos crentes que têm muito conhecimento, mas nenhuma intimidade com o Senhor. Existem crentes que estão caminhando por um longo período, e eu gosto muito, eu vou fazer essa citação aqui brevemente, porque é um dos textos que me deixam de cabelo em pé. Aleluia. Quando eu olho para aquele texto do discípulo do caminho de Emaús, irmãos, é um exercício que eu faço. Eu não passo mais de um mês sem ler esse texto. O discípulo no caminho de Emaús. E isso me traz, irmãos, uma preocupação latente. Já vou voltar para cá e já vou entregar o microfone. O contexto diz que Jesus acabava de ressuscitar. Alguns discípulos estão dispersos. E esses dois específicos estão indo para Emaús. Não se sabe em que altura da caminhada. Mas, ao saírem da cidade, logo assim que saíram da cidade, o texto bíblico vai dizer que eles se encontram com quem? Mas não o reconheceram. E ali, irmãos, eles estão caminhando e conversando,
e se queixando, e murmurando, e falando, né, talvez até reclamando com aquele homem que eles não sabiam quem era. E caminharam alguns quilômetros até Emaús. O texto bíblico vai dizer, irmãos, que Jesus, embora pelo mistério de Cristo, não podia ser revelado ainda, e ele falava com a mesma propriedade, e aqueles dois discípulos no caminho de Emaús chegaram até o seu ponto. E o texto bíblico vai dizer, irmãos, que eles insistiram, trazendo também uma prática do judaísmo, que era a receptividade. Eles insistiram para que ele ficasse. E o interessante é que o texto vai dizer que eles foram se alimentar. Uma coisa que me chama a atenção, irmãos, é que provavelmente, ou certamente, esses discípulos não estavam na última ceia. Porque a última ceia ela foi ministrada apenas com os 12. Mas o que me chama a atenção é que os discípulos, eles perceberam algo diferente quando ele parte o pão. E aí eu vou trazer aqui uma colocação fabiana. Parece que ele fala assim, opa, eu já vi alguém partir o pão assim. Eu conheço esse gesto. Isso não é qualquer um. E o texto bíblico vai dizer que eles perceberam que já era tarde. Que aí entrou um X-Men e Jesus simplesmente desapareceu. E o texto vai dizer que no caminho lhes ardia o coração. Mas eles não entenderam a mensagem. E aí, irmãos, por que isso me traz uma preocupação constante? É que eu posso estar andando com Jesus, mas estar longe do Mestre. Eu posso estar vindo para a igreja, mas não estar absorvendo nada de uma vida de santidade. Eu posso estar na igreja, mas posso não ser igreja. Estou falando de mim, eu sei que você é santo, quase um anjo, mas essa é a minha preocupação, irmãos. Pastor, você tem dúvida da sua salvação? Claro que não. Mas eu preciso entender que eu não posso deixar de perceber Jesus do meu lado, nem por um minuto, irmãos. Porque a minha fé está fundamentada nele. Glória a Deus. Para os crentes romanistas, a meritocracia era a única forma de alcançar a salvação. Uma forma de amenizar a sua sentença. Isso não era possível. E por fim, irmãos, eu quero trazer a terceira e última análise dessa noite. Falamos de que a fé, ela não pode ser adquirida por meritocracia. Falamos de que a fé, ela não pode ser um ato de confissão positiva. Você não precisa dizer que tem fé, irmãos. Você precisa viver na fé. Viver de fé em fé. Proclamar essa fé. Experimentar essa fé. E depender desta fé. Terceira e última característica desta fé que nos fundamenta é que a salvação é pela graça, mediante a fé. Me parece, irmãos, que nós estamos nos tornando crentes engraçadinhos, que não tem mais nada de graça. Parece que a igreja odierna, ela é uma igreja com muita autoridade e quase nenhum poder. Me parece que a igreja de hoje, ela é uma igreja rica,
E eu acho que você já viu isso em algum lugar, lá em Apocalipse 2, 3. Uma igreja que ostenta verdadeiras fortunas, mas uma mediocridade em relacionamentos. Porque é a graça, irmãos, que me faz viver em comunhão. A fé, irmãos, ela é uma amálgama de várias situações. Quando eu exerço fé, eu tenho comunhão. Só que muitas vezes nós temos a preocupação, irmãos, de termos comunhão com os irmãos, sem querermos primeiro ter comunhão com Deus. É uma conta que não bate, irmãos. Se nós não tivermos comunhão com Deus, nós nunca teremos comunhão uns com os outros. E quando falamos em salvação pela graça, nós falamos justamente sobre algo que não é conquistado, mas é recebido. Olha que paradoxo. Nada do que fizermos nos garantirá o direito de conquistar a salvação. Mas de acordo com as nossas atitudes, sobretudo com um coração contrito e quebrantado, que gera arrependimento, nós recebemos esta graça, esta salvação, mediante este exercício da fé. E quando falamos exercício da fé, irmãos, é algo bem especial. Porque quando nós não exercitamos, seja qualquer parte da nossa vida, seja no âmbito profissional, seja na questão física, seja na questão intelectual, seja na prática da leitura. E uma das coisas que eu sinto de maior dificuldade na minha profissão é quando eu preciso solicitar um aluno para fazer uma leitura. Misericórdia. E não é porque eles não sabem ler, é porque eles não exercitam o hábito da leitura. Hoje em dia, irmãos, e aqui eu quero fazer um preâmbito na minha vida secular, com a vida da igreja. Hoje, os alunos, eles querem decorar para fazer a prova. E nós que já passamos dos 25 anos, entendíamos que tínhamos que aprender para fazer. Hoje, o aluno concurseiro, ele quer, é macete que chama, né? Macete, né? Né? Assim, ele quer macete para resolver a questão. Nada contra isso. Só que eu ainda prefiro, irmãos, aprender e exercitar do que pegar os perigosos atalhos. E eu quero chamar a sua atenção. No mundo espiritual não existe atalho. Ou você conhece o caminho, ou você não conhece o caminho. Ou você conhece a verdade, ou você não conhece a verdade. O GPS do céu, irmãos, não falha. Oração, santidade, graça, fidelidade, comunhão. Esses são os sinais que você vai encontrar na sua vida espiritual. Salvos pela graça mediante a fé. E ele vai enfatizar, somente pela fé. Precisamos, irmãos, voltar ao parâmetro de ensinar com veemência essa doutrina. Mas não apenas verbalizando-a, mas vivendo essa fé. Nossas pregações hoje não podem ser pregações motivacionais ou distribuição de dons ou de bênçãos. Nada contra isso, irmãos. Mas se nós não ensinarmos uma vida de santidade, uma vida de justiça, uma vida de perseverança e não somente de resiliência, nós estaremos tornando crentes frágeis. E crentes frágeis não atravessarão a Macedônia. E quando eu falo desse jeito, é porque eu preciso
vencer as minhas dificuldades para ser um autêntico evangelista, para ser um pregador da palavra, para ser um bom conselheiro de Deus, para ser um instrumento para aquele que precisa. Eu preciso passar por cima das minhas dificuldades. Por quê? Porque os meus projetos, eles não podem ser maior que o propósito de Deus na minha vida. Eu não estou dizendo que você não tem que projetar, que você não tem que se preparar. Irmãos, mas não se preocupe, porque quando nós vivemos essa reciprocidade de Deus, de dar a nossa vida para Ele, o projeto pode estar prontinho, mas Ele fala assim, está bonito, mas não é isso que eu quero para você. E aí a gente faz muxoxo, a gente faz biquinho, a gente até faz jejum e oração para Deus mudar o quadro. Por quê? Porque os meus projetos eram as minhas prioridades, mas o propósito de Deus são maiores que os meus projetos. E quando nós ouvimos Salomão dizer que as bênçãos do Senhor enriquecem e não trazem dores, acho que isso é um verbo de Salomão. Irmãos, o que Deus fizer é bom, porque muitas vezes nós não entendemos quando o apóstolo Paulo vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que seguem junto ao seu propósito. É difícil, irmãos, entendermos essa citação quando vivemos alguma situação delicada, de tristeza, de amargura, mas ou nós estamos fundamentados em fé, ou não estamos. Perigo desta fragilidade de fé é de que hoje existem muitos ciclos ditos cristãos que estão sacralizando o humano limitado e pueril, e estão profanando o sagrado. Eu vou repetir. Um dos maiores perigos, irmãos, de não viver em fé, é de nós sacralizarmos o humano e profanarmos do sagrado. E quando nós fazemos isso, pastor, é quando nós queremos atribuir a Deus o que não é de responsabilidade dele. E quando nós queremos fazer, de acordo com os nossos preceitos, aquilo que não é do agrado de Deus. Muitas vezes nós estamos nos colocando em uma posição de superioridade. É o antropocentrismo odierno. É o hedonismo do período socrático, pré-socrático, helenístico, para hoje. Como dizia minha avó com a sábia instruções nordestinas, farinha pouco, meu pirão. Isso é egoísmo, é egocentrismo. Porque quando eu olho para a igreja primitiva, quando eu olho para o surgimento da igreja, e olho para o livro de Atos dos Apóstolos, e perseveraram na doutrina na comunhão, no partir do pão e nas orações, em cada alma havia temor, e tinham tudo em comum. Me parece que estamos perdendo esse parâmetro de comunhão. Nós queremos ter alguma coisa em comum, mas tudo, no partir do pão, nas orações, na comunhão, no temor. Quando sacralizamos o humano e profanamos do sagrado, nós somos levados a novas revelações. Irmãos, eu fico muito preocupado quando ouço alguém: recebi uma nova revelação do céu. Fuja dele, irmão.
Porque tudo que nós precisamos saber já foi revelado pelas Sagradas Escrituras. Já está aqui. Ou quando muito, fábulas de uma fé operante e determinista, em detrimento à autêntica iluminação do Espírito Santo. Irmãos, precisamos entender de que quando Deus, Ele fala, não tem confusão. Quando a mensagem de Deus, ela é clara, objetiva, não precisamos perguntar duas vezes, porque o Espírito testifica. Não devemos ter medo quando a palavra nos confronta. Não devemos ter medo quando a palavra nos corrige. Não devemos ter medo quando as situações vêm de fato de encontro àquilo que eu penso certo. O perigo é quando eu não consigo mais ver erro no pecado. O perigo é quando eu venho normatizar a corruptibilidade do meu comportamento. O perigo é quando eu me deito em cima do não tem nada a ver, não é bem assim, isso é muito radical, isso é muito quadrado, isso é muito certinho. O mundo é dos espertos. Não, irmão, do mundo, ele é para quem quiser. Eu não sou desse mundo, você é? Isso é uma promessa que o meu Jesus me disse. Meu reino não é desse mundo. E nós somos filhos para estar junto ao Pai. Mas para que isso aconteça, precisamos ser justos, porque o justo viverá da fé. Fidelidade incondicional. E eu termino aqui, irmãos, trazendo mais dois exemplos de fidelidade incondicional, que não geraram coisas agradáveis no âmbito terrestre, mas que deram o privilégio de contemplar a face de Deus. O primeiro exemplo que eu quero vos falar é de Daniel. E toda vez que eu olho para esse texto e eu leio, e Daniel decidiu firmemente no seu coração ele não orou, ele não levantou bandeira de partido nenhum. Mais santo, ele não queria ser mais pregador, ele não queria ser mais inteligente, não queria ser o melhor músico, ele decidiu simplesmente é isso. Entendeu a essência de fé. E o segundo é Estevão. Primeiro mártir do cristianismo. E segundo as confissões de Agostinho, a apologia de Estevão foi a mais brilhante de todo o Novo Testamento. Quando Estevão faz a sua defesa, que nem o apóstolo Paulo fez com tanto brilhantismo, Estevão recebe o maior prêmio que um pregador poderia receber. Depois de um lindo discurso, depois de uma linda apologia, depois de uma linda demonstração de fé, ele é apedrejado. Só que o texto não coloca os ais de Estevão. O texto não expressa a dor de Estevão. O texto vai dizer que, enquanto ele era apedrejado, ele viu os céus e o Senhor num alto e sublime esperando ele.
vivamos de fé, porque o justo viverá da fé. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Ouvimos essa boa palavra hoje, voltando, direcionando mais pelo âmbito da fé prática. Não é a fé salvadora de Tito 2:11, mas a fé fidelidade. E fato interessante nesse término de mensagem, que Daniel era apenas um jovem, não era profeta. E às vezes a gente, quando vê alguma coisa assim, pensa, mas ele já era um profeta, né? Como as pessoas falam, mas é pastor. Não, era apenas um jovem que decidiu no seu coração não se contaminar, porque temia a Deus. Assim como José, assim como tantos outros, e assim como nós devemos fazer. Quem decide o seu futuro, a sua vida, é você. A sua decisão fará uma grande diferença no futuro. Hoje eu vivo o que eu decidi lá atrás. Aí daqui a alguns anos, como você viverá? Hoje você precisa decidir. Então guarda bem essa palavra no teu coração, porque ela veio direcionada para você. Amém? Para nós. Fique de pé, irmãos.